Presta atenção. Volta, Bolsonaro, sem você tá complicado, tá difícil demais. Importante destacar e registrar que Bolsonaro tem articulação política. Bolsonaro está se articulando politicamente. É importante registrar porque muita gente diz, Bolsonaro, eu gosto de lembrar isso, Bolsonaro é antipolítica, antissistema. Não, Bolsonaro é tanto da política que ele está fazendo essa articulação e tem uma base. Se avançar, inclusive, maior do que a do presidente Lula. A gente tem milhões de pessoas clamando por uma anistia, que é uma das maiores covardias da história do Brasil. Porque quando um batom gera uma pena sobre uma mulher maior do que um traficante, precisamos ressignificar para que lugar estamos indo como povo, como nação, como Estado de Direito. Alguém está comigo? Diga amém. E eu não estou falando sobre política, eu estou falando sobre o básico. Porque poderia ser a minha esposa ou a esposa de alguém, poderia ser a mãe dos meus filhos ou a mãe dos filhos de alguém. Mas o momento que estamos vivendo no Brasil, ele é simbólico. Se nós nos calarmos, e eu não falo de manifestações, embora elas sejam válidas, eu acho que a gente precisa se envolver até mais. Mas eu estou falando sobre clamarmos como povo de Deus. A Bíblia diz, se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Eu sou deputada! Não vai ficar assim! Meu olho tá morrendo de dor! Meu olho tá morrendo de dor! Meu olho tá morrendo! Eu sou deputada! Eu sou deputada! Eu sou federal eleita! Não vai passar ninguém. Ela é deputada! Ela é deputada! É uma deputada federal eleita! Pra todo mundo não! A identificação dos senhores. Mas é deputada! Vai ficar bem, presidente. Vai ficar bem. Tá certo, comando. Vai se recuperar, presidente! Pessoal, nesse momento estamos em Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte. O presidente Bolsonaro acaba de passar mal, está sendo transportado aqui através de um helicóptero para o hospital mais próximo aqui de Santa Cruz. Você vai acompanhando nesse momento. Ele acabou de entrar ali, foi colocado naquele helicóptero. Você vai acompanhando imagens inéditas aqui. A população, o povo nordestino,
O povo nordestino aqui vem passar uma energia positiva aqui para o nosso presidente nesse momento. Vai dar certo. Como está, né? Resultado da facada lá, sequelas da facada de 2018. Mas vai recuperar. Finalizar aqui o procedimento no hospital, agradecer aos médicos aqui de Santa Cruz, que prontamente atenderam o presidente Jair Bolsonaro, estabilizaram ele, aplicaram o medicamento antidor, e ele agora está indo estabilizado. Quero tranquilizar todo mundo, e está indo para Natal, para o hospital. Vale dizer, isso daí foi tudo por causa da facada que ele levou. Essa noite ele não dormiu, com dores. Chegamos aqui de 1h30 da manhã, ele passou a noite toda sem dormir, de 5 horas ele me chamou no quarto. Eu peguei o telefone, liguei para o Dr. Macedo. O Dr. Macedo pediu para eu auscultar se ele estava com gases, o peristaltismo dele. Eu passei para o Dr. Macedo o que ele me perguntou e pediu para aplicar um medicamento nele. Então ele foi medicado, ele está estabilizado agora, está voltando para Natal e vai ser muito bem atendido pelos médicos lá, sob a supervisão do Dr. Macedo. Quero agradecer a toda a equipe médica aqui do hospital na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, que graças a Deus conseguiu estabilizar o nosso capitão. E ele está indo agora, quero tranquilizar todo mundo, ele está indo agora sem dor, com a pressão estabilizada, para ser atendido lá em Natal. Médico, o Hospital Rio Grande informa que no dia 11 de abril de 2025, por volta das 11h15 da manhã, deu entrada nesse nosocômio o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, proveniente do Hospital de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. A transferência foi realizada por meio de remoção aérea, utilizando o veículo de asa rotativa da PM do estado do Rio Grande do Norte, CIOPAE, com destino inicial ao Hospital Valfredo Gugel, sendo posteriormente conduzido em ambulância do SAMU Natal até o Hospital Rio Grande. O paciente apresentou-se com quadro de distensão abdominal e dor, tendo sido prontamente atendido pela equipe clínica e cirúrgica do hospital, sob a coordenação do Dr. Hélio Barreto, e pelos cardiologistas Álvaro Barros, Dr. Marcelo Cascudo, Dr. Márcio Vidal, além da direção e gerência médica do hospital, sob os cuidados do Dr. Luiz Roberto e Dr. Fernando Carriço. O senhor Jair Bolsonaro encontra-se hospitalizado com parâmetros vitais estáveis, recebendo hidratação venosa, profilaxia antibacteriana e realizando exames laboratoriais complementares. Está programado a realização de exames de imagem com contraste para melhor avaliação do quadro clínico. Está sendo realizado neste momento. No momento, a condução do caso permanecerá clínica, ou seja, sem evidência de cirurgia para o momento. O paciente está consciente e orientado, sem dor após analgesia, e a depender dos resultados dos exames de imagem, será discutida em comum acordo com a família a necessidade de eventual remoção para outros centros especializados. Ok? Então, por enquanto, não há necessidade de cirurgia? Por enquanto, não há necessidade de cirurgia. O paciente está estável, tá certo? Melhorou da dor, está sondado, o sonda nasográfica, que é o procedimento padrão para diminuição da pressão intestinal, e a resposta foi positiva, que a primeira resposta clínica é a diminuição da distensão e da dor, e o próximo é a voltar a ter a funcionalidade fisiológica do intestino, ou seja, eliminações de gás por arroto, por flatos e a própria evacuação. Doutor, tem alguém da equipe médica dele acompanhando aqui? Tem. Os 3 médicos dele estão acompanhando de São Paulo, Dr. Macedo, que é o cirurgião, Dr. Leandro, e o Dr. Birolini, que está se deslocando para Natal nesse momento. A médica particular dele também está na equipe acompanhando. Como é o nome dela? Certo? Acho que é Luana, não gravei tudo. Em relação à dor, a região da dor, a gente tinha ouvido falar que seria na mesma que a do episódio, né, que ele teria sofrido. A dor abdominal dele é uma dor difusa, é uma dor abdominal difusa, ela não tem uma localização específica, que inclusive na avaliação clínica, somado com isso de não ser uma dor que tem um ponto focal, é uma dor difusa no abdômen,
junto com o exame clínico que está sendo feito, um dos casos, uma das preocupações que se tem para paciente que é submetida a múltiplas cirurgias como ele, são as hérnias internas, os encarceramentos ou estrangulamentos da hérnia, rotações do intestino e prende o intestino, e aí isso aumenta a dor. A princípio, clinicamente, ele não tem evidência de que isso tenha acontecido. Vai ser confirmado agora pelo exame de imagem. São os exames que vão indicar se ele deve ficar aqui durante a tarde, noite, final de semana, ou se ele já pode voltar para São Paulo ou para cá? Essa é uma decisão da família. Clinicamente, o ex-presidente está tão estável que ele teria condições de remoção em UTI aérea, ou seja, uma remoção acompanhada por médicos e enfermeiros. Queria aproveitar para agradecer a nossa equipe de enfermagem aqui, na figura do Luiz Eduardo, da nossa gerente Renata, que prontamente estão lá assistindo, né, e muitas vezes nem aparecem muitos médicos, né? A enfermagem foi brilhante, quem está cuidando dele lá, efetivamente, assim como o Dr. Madison Vidal, que é o anestesista das crianças, que você conhece bem, está exclusivamente lá do lado do presidente. Senhor professor, está suspensa a possibilidade de uma cirurgia nesse momento? No momento, na avaliação clínica, não há indicação de cirurgia. Porque às vezes, quando você faz o exame, a anamnese, a história física, mas principalmente o exame físico do paciente, existem evidências que denotam a necessidade de cirurgia naquele momento. Um abdômen muito doloroso, um abdômen que o seu paciente não aguenta que você comprima, um abdômen em tábua, que é como está na descrição do livro, um abdômen muito duro. São sinais clínicos de um abdômen agudo, obstrutivo ou infeccioso. Ele não tem esses sinais. Ele tem uma distensão abdominal, mas ele não tem sinais clínicos que falem da necessidade de intervenção cirúrgica. Isso pode mudar depois do exame de imagem? Pode. E aí nós informaremos aos senhores. O senhor acredita nisso? Não. Porque a clínica é soberana. Tá certo? Você tem condições de dizer se essa dor que ele relata, assim, que começou realmente na dor, se ele vinha sentindo algumas coisas que estavam caminhando para essa dor, até uma dor assim? A dor começou pela madrugada. Começou pela madrugada. Ele consegue se alimentar? Não pode se alimentar. Não pode se alimentar. E quais são os procedimentos que foram feitos desde que ele chegou? O senhor falou de sonda nasogástrica? Analgesia, hidratação venosa, sonda nasogástrica, realização de exames laboratoriais e exames de imagem, além da avaliação clínica dos especialistas. Doutor, só para tirar uma dúvida, não ficou claro na resposta que o senhor deu ao colega, se essas dores têm relação com aquele episódio da facada em 2018. Absolutamente, sempre terá. Sempre terá. Tudo que acontecer com o presidente do ponto de vista abdominal doravante estará relacionado àquele episódio e à multiplicidade de cirurgias às quais ele já foi submetido, tá certo? Essa é uma verdade absoluta para todos os pacientes, tá certo? Gente, que susto hoje, viu? Que susto hoje. Confesso a vocês que quando eu comecei a receber os vídeos, as informações dizendo que o presidente Bolsonaro tinha passado mal lá no Nordeste, eu fiquei bastante nervoso, apreensivo, porque não é a primeira vez, né, que aquela facada que deram nele lá atrás, que inclusive até hoje ninguém descobriu quem mandou dar essa facada, né? A justiça consegue descobrir tudo, mas descobrir isso não consegue. E decorrência disso, nosso presidente hoje passou mal, teve que sair de helicóptero de Santa Cruz, uma cidade lá no Rio Grande do Norte. Foi para o hospital de helicóptero e, graças a Deus, na tarde de hoje saiu o boletim dizendo que teria que fazer apenas um acompanhamento clínico, que até o momento não iria fazer nenhum tipo de cirurgia, não há necessidade disso. A gente fica apreensivo. Antes de eu continuar aqui, eu queria saber quem foi que mandou dar a facada no presidente Bolsonaro. Gente, alguém paga os advogados do Adélio Bispo. Quem são essas pessoas? Da onde vem esse dinheiro? Quem paga esse dinheiro? Por que pagam esse advogado? São perguntas que eu acho que o Brasil inteiro tem vontade de saber, né? Mas enfim, uma notícia boa, 258 assinaturas os deputados conseguiram
para protocolar na Câmara a urgência do projeto de anistia, que agora, depois da oposição, depois da esquerda veio o tamanho empenho dos deputados de direita, o deputado Sóstenes, esse aí botou a cara a tapa, o Délio Lopes também, e todos os outros. Depois da esquerda ver que esses deputados não iriam parar e iriam conseguir as assinaturas para poder protocolar o pedido, né? Isso não garante que o Hugo Mota, o presidente da Câmara, vá pautar o projeto de anistia na Câmara para ser votado. Não, isso não garante. Mas garante que o projeto vai ser protocolado. Isso é um passo gigantesco. E depois disso, depois de conseguir todas essas assinaturas aí, agora nós vemos o líder do PT dizendo que tem sim que verificar as punições dos presos pelo 8 de janeiro. A Gleisi Hoffmann também agora dizendo que precisa conversar sobre as penas atribuídas aos presos de janeiro, do 8 de janeiro. Meu irmão, isso aconteceu hoje. Hoje eles conseguiram as 258 assinaturas. Mas falando em tal de golpe, e ontem? O que aconteceu lá no plano, lá no Congresso Nacional? Vocês viram que eu mostrei para vocês aqui, o acampamento dos índios. Entrei lá dentro, mostrei para vocês. Acompanhei até a torre de TV, a caminhada, a marcha dos índios. Não pude descer até lá no Congresso, até lá embaixo, porque deu a hora de eu buscar minha filha na escola e eu não tinha que buscar, claro, né? É minha responsabilidade. E depois disso, houve aquele quebra-pau lá. Gás de efeito moral, gás de pimenta, deputada indígena levando pimenta no zóio, índio indo pra cima de policial, polícia legislativa teve que intervir, porque, gente, não sei se vocês acompanharam, tinha um acordo, né, da Segurança Pública do Distrito Federal, em que os manifestantes, cerca mais ou menos de 5 mil, iriam descer para a esplanada e iriam ficar somente até a rua, antes a Rua das Bandeiras, aquele gramado ali. Tudo cercado, tudo combinado direitinho. Claro que a polícia se fez presente, isso é óbvio, né? Qualquer manifestação pacífica, a polícia está presente. Isso é de praxe. Mas ontem, ao chegar lá, alguns, não todos os índios, mas alguns, quebraram o combinado e passaram, tentando chegar até o Congresso. E claro que a Polícia Legislativa não ia deixar isso acontecer, né? Tome-lhe gás de pimenta na orelha, bomba de efeito moral, para tudo que é lado. E houve aquele quebra-quebra, né? Pergunta: algum dos índios foi preso? Vai ser preso por atentar contra o prédio do Congresso Nacional? Por invadir a área que estava restrita do Congresso Nacional? Ou isso aí só vai valer mesmo lá para o 8 de janeiro? É só uma curiosidade. Só uma curiosidade. Agora falando do nosso presidente Bolsonaro, gente. No meu ver, tá? Isso é uma opinião particular, é só opinião minha mesmo. No meu ver, ele tá muito desgastado. Ele tá precisando de descanso. Ele tá precisando descansar não só o corpo, mas também a mente, né? Desde 2022 que esse homem vem enfrentando tanta coisa. Toda hora saía uma matéria dizendo: Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo, família Bolsonaro. Gente, isso perturba a cabeça da pessoa.
o corpo sofre, a mente sofre, sabe? E ele tá cansado. Ele tá cansado. Isso é visível, ele tá cansado. E ele tá... Isso não é sinônimo de vergonha, tá? Ele tá cansado porque ele tem trabalhado muito em prol de articular aí pela direita do Brasil, pelo Brasil. E isso é um dos motivos que ele tá cansado. Mas, mesmo assim, ele participou ontem, dia 10, do almoço com os advogados de direita. Mês passado agora ele participou de um encontro com os influenciadores do Brasil, tá? Um dos maiores grupos de direita que está em ascensão no Brasil hoje é o Influenciadores do Brasil. Ele participou das manifestações no Rio, em São Paulo, participou do próprio julgamento lá, se ia tornar ele réu ou não. Ou seja, ele está cansado. E depois disso tudo, depois dele saber que ele virou réu, mesmo assim, ele agora vai para o Nordeste para lançar lá um evento que é a Rota 22, aonde ele pretende andar várias cidades do Nordeste. Agora, hoje, amanhã, ele iria andar Jucurutu, Oiticica, Paus de Ferro, lá em Rio Grande do Norte, Santa Cruz, e as paradas não programadas que ele sempre faz, né? Tá andando no lugar, viu o povão, tem muita gente junto, ele para. Ou seja, o homem não para, o homem é incansável. Só que assim, ele passou mal hoje, já tinha 2 dias que ele vinha dizendo que estava sentindo desconforto abdominal, passou mal, precisou ser levado ao hospital de helicóptero, rápido, claro, porque ele, apesar de ter o vigor de um garotão, o corpo não é mais de um garotão, precisou de cuidados e, graças a Deus, o boletim médico vocês viram aí. Tá tudo bem com o capitão, tá pronto, precisa fazer ali alguns exames ali de imagens com contraste, né? Uns cuidados paliativos ali, exames clínicos, mas com fé em Deus ele tá bom. Daqui a pouquinho vocês vão ver aí as imagens dele saindo do hospital e aquela festa toda, porque até mesmo o homem em cima de uma maca, entrando no hospital, parou todos o corredor ali, o povo foi à loucura. Pessoal, é isso, estamos na torcida pelo nosso capitão. Mande orações, ore pelo Bolsonaro, ore pela família Bolsonaro, ore por todos os nordestinos, por todos os brasileiros. Deus abençoe a cada um de vocês. Pega esse vídeo e compartilha com mais pessoas. Um beijo no coração de todos vocês.